Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago. Todo mundo gosta de música, todo mundo gosta de um belo instrumento com uma bela sonoridade, com um instrumentista também muito talentoso. Mas, além dos instrumentos que nós conhecemos tradicionalmente, existem alguns muito estranhos, para não dizer bizarros. E você vai conhecer aqui. Mas não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as atualizações e, claro, deixar o seu like. Pitadas de História. O mundo está cheio de instrumentos estranhos, como o bagdermin, que é um teremin embutido num texugo morto. Veja que coisa curiosa. Uma bobina Tesla que dispara a luz chamado zeusafone e uma máquina de clarinete e hológrafo adaptado chamado holofonor. Que loucura, né? Muitos deles foram criados por cientistas que não tinham a menor ideia de como eles realmente poderiam ser usados. Então, melhor ainda são os instrumentos que os próprios músicos construíram. E nós vamos listar alguns deles aqui para vocês. Como, por exemplo, o gameleste. A artista islandesa Björk criou diversos instrumentos para seu álbum Biofilia, lançado em 2011. O mais impressionante de todos é o gameleste, uma mistura de dois instrumentos estranhos já existentes. O antigo gamelão indonésio, que é um conjunto de percussão de bronze, e o celesta, um pequeno piano que possui pequenas barras de aço. O percussionista britânico Matt Nolan, e o consultor de órgãos irlandês Björgvin Thomason se juntaram para dar vida à ideia de Björk, e o resultado foi bem interessante. Temos também o gravador de cenouras, que é com certeza o instrumento mais orgânico de nossa lista, inspirado por alguns movimentos artísticos como o Fluxus, a Orquestra de Vegetais de Viena, faz um som que é uma mistura de música experimental, eletrônica e neoclássica. Mas eles fazem isso tocando uma variedade de legumes diferentes, veja que curioso, construindo e adaptando seus instrumentos com vegetais colhidos uma hora antes dos shows. A orquestra criou gravadores de cenouras, trombetas de abobrinhas e percussões de berinjela. A orquestra de vegetais trabalhou com o produtor Matthew Herbert em seu álbum de 2005, Plate de Jour. Temos também o Kling Klang, que é, na verdade, o nome de um estúdio, sim, mas o Kraftwerk sempre pensou no Kling Klang como um grande instrumento musical, um lugar onde Ralf Hutter e Florian Schneider poderiam experimentar sons sem impedimentos. O local estava cheio de instrumentos usados em seus álbuns e shows ao vivo. Eles usaram vocoders, que são instrumentos analisadores capazes de sintetizar a voz humana, personalizados, construíram seus próprios kits e baterias. E em 1976 criaram a caixa de bateria Wolfgang Flüer. Deveria tocar ativando sons de percussão, movendo seus braços através de feixes de luz. Só que não funcionou muito bem, infelizmente. Temos também o Teletron. O líder da banda Apples in Stereo já havia inventado uma nova escala musical quando apresentou seu instrumento autofabricado, o Teletron. Robert Schneider fez isso pirateando o Mindflex, o Mind Control do Mattel, e conectando sensores aos sintetizadores Moog. O resultado é um som com ondas cerebrais. Muito interessante também é o Chu. Muito antes de Mica Levi ter sido nominada ao Oscar pela trilha sonora do filme Jack, a artista londrina estava fazendo composições inspiradas pela radiostática, juntando mixtapes estranhas e construindo instrumentos para o seu excêntrico trio Mikachu and the Shapes, inspirada pelo compositor norte-americano Harry Patch. Levi adaptava aspiradores para seus shows ao vivo, e uma vez construiu um instrumento de cordas com antigos racks de CD. Ela também construiu o Chu,
um velho violão acústico adaptado com eletroeletrônicos e efeitos. E ainda temos o Sharpsichord. O Sharpsichord custou 5 anos e 90 mil libras inglesas para o escultor e músico britânico Henry Degg. Tudo isso para fazer um instrumento que deve permanecer dentro de casa e só pode tocar 90 segundos de uma música por vez. O Sharpsichord, de energia solar de Degg, é uma enorme harpa de pimbarel com pinos ajustáveis que atingem 46 cordas internas quando seus 11 cilindros se voltam. Também permanece permanentemente em sintonia. Faz um som maravilhoso e é muito fácil aí de ser tocado, mas só toca os 90 segundos que eu falei. E em seguida vem o Picasso, não o pintor, um instrumento musical. O guitarrista de jazz Pat Metheny não criou essa guitarra sozinho, né? É uma invenção dele, mas ele pediu a Linda Manzer, uma ilustre criadora de instrumentos, para fazer o Picasso para ele no início dos anos 80. O nome veio após sua semelhança com a arte cubista de, claro, Pablo Picasso, que inspirou Manzer a criar esse violão que tem 4 braços, 2 bocas e 42 cordas. Ele usou esse instrumento em vários de seus álbuns ao longo dos anos 80. E aí vem a trimba. Mondog era um compositor e músico vanguardista de grande influência. Ele também inventou inúmeros instrumentos, incluindo o oyatsu e o hus. Mas é pelo seu trimba, um instrumento de percussão triangular, que ainda hoje é tocado pelo seu velho amigo Stephen Lacazzi, que ele ficou mais conhecido. E aí vem o contrabaixo balalaika. O contrabaixo balalaika é um instrumento popular russo que foi desenvolvido no final do século XVII. Parece estranho porque, diferente de outros instrumentos musicais de cordas, tem um corpo triangular. Pode ser tocado com os dedos ou com palhetas de couro. Em seguida, o estilofone, inventado em 1967, é um sintetizador analógico que é tocado com a caneta stylus e que foi introduzido pela primeira vez no mundo artístico profissional por Brian Jarvis. E aí vem o photoplayer americano, que foi exibido pela primeira vez em 1912 e criado pela American Photoplayer Company. Este instrumento é um tipo de piano, só que possui vários instrumentos integrados nele e o efeito final é praticamente de uma banda inteira tocando junto. Ele foi criado especialmente para prover os efeitos sonoros aos filmes mudos do início do século XX. E acredito que de todos esses, o Theremin é um dos mais famosos, porque acompanha a abertura da Jornada nas Estrelas. Sim, originalmente conhecido como heterofone, o Theremin é um instrumento musical eletrônico que pode ser controlado sem contato físico. O nome foi dado em homenagem ao inventor, o russo Leon Theremin. O instrumento é controlado através de 2 antenas de metal sensíveis à posição das mãos do thereminista, que é como chama o seu instrumentista. E nós temos o címbalo húngaro, que é um instrumento tocado com baquetas e que apresenta uma grande caixa trapezoidal com cordas de metal que se estende por todo o seu topo. É muito popular na Hungria e com certeza você já ouviu alguma música tocada com esse instrumento, só você talvez não saiba que percebeu. A harmônica de vidro, também conhecido no Brasil como gaita de vidro, é um instrumento musical constituído por um conjunto de taças de vidro semiesféricas de vários tamanhos, parcialmente inseridas, uma dentro da outra por ordem de tamanho, de modo a criarem uma escala diatônica. As taças são montadas num eixo e encontram-se semi-imersas no recipiente com água. Um sistema de pedal aciona o eixo de modo a que as taças girem no eixo. O instrumento é tocado friccionando os dedos em cada uma das taças umedecidas, uma para cada nota. Vejam quantos instrumentos interessantes, quantos instrumentos curiosos, bizarros, que surgiram ao longo de nossa história. Espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando aqui as Pitadas de História.